Boa tarde a todos, né, e todas, os conselheiros, as conselheiras, então já temos o nosso fórum regimental, né, então vamos dar início aí a continuação, né, da nossa quarta reunião ordinária. Eu registro, né, a presença aí dos coordenadores administrativos dos campi, né, dos 4 campos 47, como os convidados para essa reunião, também representando, né, a superintendência administrativa do campus Eduardo das Santos, no caso Marcos Vinícius, e também, né, nós convidamos os estudantes para participarem, né, desta reunião, uma vez, né, que nós não temos representação estudantil dentro desta Câmara, e aí uma forma, né, até de evitar, pelo fato da pauta, né, ter um interesse em ser uma demanda da categoria estudantil, então é uma forma, né, de que os estudantes possam participarem da nossa reunião aí como convidados, né? Então, eu registro, né, a participação aí do Maicon, né, do Juscelino Maicon, representando a Corretoria de Gestão de Pessoas, também o professor Clívio, né, representando a Corretoria de Graduação, e então que todos, né, se sintam muito à vontade aí dentro da Câmara para fazerem as suas contribuições, né, nesta reunião. Então, como eu havia dito, hoje nós teremos a continuação da reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, uma vez, né, para tratar do ponto de pauta, né, que é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de regulamentação da venda de produtos, né, no caso de produtos alimentícios, por pessoa física nos campos da UFOP, que é o processo 23 1520 011 804 2019 de traço 89, né? Onde o relator é o professor Rubio José Ferreira. Na última reunião, do dia 22 de setembro, como nós não tínhamos, já tinha atingido o teto da reunião, a reunião foi suspensa, né, quando ainda estávamos tratando desse ponto, né, na discussão, onde apenas o relator já havia feito, né, a relatoria do processo, e nós tínhamos na oportunidade, né, que era o professor Luiz, inclusive, que estava conduzindo a reunião, aberto apenas para 2 falas, né, que no caso foi para um dos convidados e para um dos conselheiros, né. Eu quero agradecer ao conselheiro Rubio, né, por aceitar, né, contribuir para a Câmara, realizando esse parecer, né, e parabenizo pelo parecer e também pelo cuidado que o professor teve, né, com todo o processo. Antes de abrir, né, para a continuação da discussão, dos conselheiros e também dos convidados, né, eu quero fazer alguns registros acerca da proposta apresentada e de outras situações, né, que também foi envolvendo assim, o processo como um todo, né. Então, como é possível, né, analisar bem o processo que foi, né, disponibilizado tanto para o relator, o professor Rubio, quanto para os conselheiros desta Câmara, né, conselheiros e conselheiras, e também para a comunidade acadêmica, né. O processo ele foi aberto ainda em setembro de 2019, mas, assim, os documentos, eles têm registros, né, eles remetem a anos anteriores, né, e que até então não havia uma discussão aberta, né, com a comunidade sobre o assunto, né, até para, né, o amadurecimento acerca da matéria e das próprias situações, né, que elas estão envolvidas, né, dentro deste documento, né. Aí o Consune, ele montou, né, uma comissão para apresentar uma minuta sobre a venda de produtos alimentícios nos campos da UFOP. E assim, foram 4 membros, né, desta Câmara, desta comissão, perdão, onde os membros da comissão tinham, né, por aqueles prazos, né, que nós temos, tinha um prazo pequeno, apresentar um documento, né, no caso 30 dias, em que foi apresentar um documento, né, e acabou, né, que
apresentou sim, né, esse texto base, né, que é a minuta, né, que na verdade minuta é um rascunho, um esboço ali inicial, né. E a comissão se deparou, né, com o seguinte dilema, né, a gente podia apresentar, né, uma minuta legalizando a venda ou uma minuta proibindo a venda, né. Então, eram dois caminhos que poderiam ser seguidos, né. Assim, com base nos estudos, nos levantamentos que foram realizados, né, em várias outras instituições, nós encontramos um pouquinho de tudo, assim, nós encontramos documentos que proibiam, né, e nós encontramos documentos que também abriam a possibilidade, né, de fazer esse tipo de regulamentação no âmbito da universidade, né. E aí, nós começamos a fazer alguns questionamentos, assim, uma comissão começou a fazer alguns questionamentos. Será que a proibição atenderia, né, a demanda apresentada pelos estudantes e também pela comunidade em geral, né? Isso, claro, né, que considerando a riqueza regional, né, de se realizar feiras com agricultura familiar, com produtos agroecológicos, artesanatos, comidas típicas, entre outras situações, né, que a gente pode deparar, né? Eu estou apenas citando algumas das considerações em que a comissão ela começou a se refletir, né, sobre essa situação. E como a própria ementa, né, da minuta, ela na verdade, ela é escrita assim, regulamentar a prática, né, de comércio, de compra e venda de bens e serviços nos espaços da UFOB, né, o pensamento inicial ele foi deixar um pouco mais aberto na resolução, uma vez que a resolução ela não entraria na parte operacional, apenas seria mais a normativa mesmo, né? E o edital de chamamento, ele ficaria responsável por fazer ou por trazer algumas particularidades, até porque nós estamos falando de um documento que ele vai perpassar por 5 campos, por 5 cidades, né? Em que cada um tem a sua particularidade, tem a sua situação típica, né? Mas de modo que também não ficasse solto, né? De modo que deveria existir um documento maior, norteador, em que esses campi, né, não ficassem fazendo documentos, né, paralelos, ou seja, que acontecessem em um campo, as regras que acontecessem em um determinado campo, também deveriam acontecer no outro. Mas que cada um tivesse, dentro do seu edital interno, né, um grau de liberdade aí para fazer, né, para considerar também as suas particularidades. Né? Aí o caminho, né, escolhido pela comissão foi apresentar um texto base, né, que precisa ser melhorado, isso com certeza, né, que permitisse uma avaliação, né, e um amadurecimento, inclusive, da comunidade acadêmica sobre a possibilidade da venda, né, com as devidas restrições que já são, inclusive, previstas em algumas legislações, né. E, como eu disse, então, essa é uma minuta, né, um esboço, né, o qual caberia, e ainda cabe, né, inúmeras considerações, melhorias, uma vez que se trata de um documento que foi aberto, né, para contribuições da comunidade, por um período de, no mínimo, 30 dias, né, e que, assim, pelo relatório, né, apresentado pelo Conselho Rubio, nós percebemos, assim, que foram poucas as contribuições, né, da comunidade, né, assim, sobre esse documento em particular, né, mas, assim, não é um privilégio ou um desprivilégio desse documento em si, porque o que a gente tem acompanhado é que os documentos que estão sendo disponibilizados, né, com todos os documentos, assim, foi até uma política nossa, né, eu até comentei no primeiro dia de reunião da Câmara, que nós iríamos deixar um prazo aí de pelo menos até 60 dias, dependendo, inclusive, da natureza do documento, né, se fosse um documento que exigisse mais tempo, né, da comunidade acadêmica, ele puxaria até 60 dias, até um pouquinho mais, não teria nenhum problema, né?
Mas esse documento em particular ficou um pouco mais aí de torno de 30 dias, né? Assim, a média nossa da Câmara está sendo em torno de 40 dias, né, nos documentos que nós colocamos. E aí eu estava dizendo assim, que não é um privilégio desse não ter contribuições por outros documentos que nós temos, né, que foram para a consulta, para as contribuições da comunidade, eles têm tido poucas contribuições, né, e assim, eu acompanhei, assim, até porque eu fiz parte, né, dos conselhos anteriores, né, dentro do CONEP, fiz parte por praticamente 2 anos, do Consune, por de 3, e eu percebia, né, uma crítica, né, algumas críticas que existiam de toda a comunidade acadêmica acerca, né, dos documentos que eram, na maioria das vezes, discutidos nos órgãos colegiados, mas que os mesmos, né, não eram disponibilizados para discussões, contribuições, considerações e assim por diante, né. Então, e acompanhando, né, tudo isso, né, nós tomamos essa decisão, uma decisão da gestão atual, que foi que todos os documentos seriam, né, construídos conjuntamente com a comunidade acadêmica, né, disponibilizando todos os processos, aí, os documentos para a comunidade, como eu tinha dito, né, com pelo menos 30 dias de antecedência aí, né, para que pudessem haver, né, as contribuições, né, bem como solicitando, né, contribuições também quando a gente envia o processo para o relator, nós inclusive solicitamos, que a secretaria sempre faz isso, que mesmo no período que o relator esteja com o processo em mãos, ainda há a possibilidade de conselheiros, né, que são compostos, né, por todos os membros, né, das 3 categorias, possam ainda fazer considerações, né, até para enriquecer, até para também abrir um pouco do leque aí da visão, né, da relatoria do processo, né. E o que estamos fazendo, né, essa disponibilização, mesmo não existindo essa, porque, assim, quando a gente analisa, né, os nossos marcos regulatórios, né, tanto o estatuto quanto o regimento geral, os regulamentos de ensino, eles não trazem essa previsão, né, acho que passou, né, na época, essa previsão de deixar os processos mais participativos, né, de abrir para a comunidade, mas foi uma opção da gente mesmo, assim, de deixar, né, de deixar aberto, porque a gente percebe que você enriquece muito mais os documentos, né, quando você tem diversos olhares, né, sobre os documentos que estão apresentados, até porque, como eu me referi antes, quando você disponibiliza uma minuta, né, lá no site para contribuições, ali não é um documento aprovado, ali é um documento base, aquele documento ele traz algumas diretrizes, mas não impossibilita, né, de nenhum membro da comunidade que ele faça as suas proposições, né? Se o documento não está atendendo aquilo que é para atender, tem sim que ter, né, as contribuições da comunidade, as proposições, né, para que a gente também possa avançar nessa construção mais conjunta, né, e participativa aí da comunidade. Assim, eu até vejo, né, com preocupação, e talvez a divulgação no âmbito acadêmico, né, tanto das representatividades quanto da própria instituição, não está acontecendo de forma efetiva, né, e que eu acho que a gente precisa, talvez até rever essa forma que nós estamos divulgando, como é que nós podemos ampliar mais essa divulgação para que os documentos eles cheguem, de fato, nas pessoas para que elas, né, dentro dos seus fóruns lá, né, elas façam as discussões, façam as contribuições. Como eu disse, todo documento ele é um esboço, né, ele carece de fato de considerações, de proposições, né, e o que queremos, na verdade, é uma construção conjunta, né, temos toda a consciência de que falta muito, né, para que as minutas, né, e que elas sejam ideais, mas é preciso aí, né, que todos tenham o compromisso de fazer também propostas para as melhorias dos documentos discutidos, né. A gente tem que ver onde é que está, né, está o problema no documento e onde está a solução, né. Também não é só apresentar, né, não basta só contar os problemas e também não trazer algumas considerações, algumas soluções que a gente vai, com certeza, né,
A Câmara vai acolher, né, todas as contribuições e discutir com muita consideração todos esses documentos que chegam, né, dentro dos espaços disponibilizados para as contribuições da comunidade acadêmica, né? Então, voltando um pouco para o documento, né, para a minuta e o parecer, né, que está hoje em apreciação, a visão inicial, né, da comissão, que era toda a parte, né, como eu disse, operacional, ficasse para o edital, de chamamento, uma vez, né, que nosso campo aqui dentro da Câmara é mais normativo mesmo, né? Mas aí a gente vai, né, se preocupar, é claro, né, se a nossa norma aqui que a gente está construindo, se ela está gerando, né, provocando ali alguma amarra, né, para quem vai operacionalizar o processo lá na ponta, né? Ou seja, se estiver de fato causando, né, provocando essa amarra, aí é claro que nós, né, teremos que rever, né, a nossa norma e dar a flexibilidade que precisa dar para que quem se encontra lá na execução não tenha nenhum tipo de problema, né? Então, como eu disse, essa discussão sobre esse documento, ele iniciou ainda lá assim, dentro da Câmara, já na Câmara, né, mas ele ficou algum tempo, né, já passou por algumas instâncias, inclusive, né, já passou o período de contribuições da comunidade acadêmica, né, já passou, inclusive, pelo período em que o relator tinha, né, para apresentar o seu parecer, né, e agora está nesse momento de contribuições, né, de apreciação do parecer do relator, né, que é o professor Rubio. Então, naquele dia, né, devido ali ao nosso teto, né, nós apenas cedemos, foi seguindo apenas 2 falas, e assim, o que deu para perceber, né, que a professora Adriana Miriolin, que no dia estava como convidada, ela fez algumas pontuações e trouxe preocupações, né, sobre o documento em si, né, e que eu acho assim, né, que essas pontuações, elas servem, né, para nós membros da Câmara, para que a gente também se atente, né, para algumas situações que talvez tenha passado despercebido, e é natural que passe despercebido, né, durante o processo de contribuições, durante o processo de relatoria, porque todo documento, né, você vai amadurecendo com o documento a partir do momento que você vai debruçando ali, não só o documento, mas todo tipo de problema é assim, né, você consegue amadurecer, ter um grau de amadurecimento e de envolvimento com o documento a partir do momento que você debruça, né, começa a fazer algumas pesquisas mais aprofundadas. Também me lembro que o conselheiro Jorge, ele também fez algumas pontuações, né, até trouxe preocupações sobre o documento, e, assim, analisando o documento, né, de modo bem geral, também após até ouvir essas preocupações, né, após aprofundar até um pouco mais sobre os documentos existentes em outras instituições, eu também, particularmente, tenho alguns destaques, assim, né, a serem feitos no documento, mas eu prefiro, né, nesse momento, abrir a discussão, né, para os demais conselheiros e convidados, para que eles possam apresentar, né, as suas considerações sobre o documento. E, na sequência, a gente vai vendo, né, inclusive eu fiz algumas anotações, e a gente vai vendo como é que a gente pode amadurecer, se as minhas proposições, se elas valerem a pena, se não, mas eu preferi ouvir inicialmente e depois eu vou fazendo essas considerações acerca acerca da minuta, eu não digo, é assim, acerca mais do parecer, o parecer do relator está um parecer muito correto, né, foi de acordo com o documento, mas eu digo de começar a pensar em alguns outros aspectos, né, que possam, de repente, estar presente dentro da própria resolução, e aí pode, né, fazer um destaque, né, como a gente está fazendo, ou ver a possibilidade, né, se o relator incorporaria no parecer dele. Eu acho que valeria a pena a gente fazer esse tipo de discussão, mas eu prefiro ouvir, né, os conselheiros, né, já abro aí se quiserem fazer as inscrições no chat, né, para que possam estar aí participando. Eu estou com uma pequena dificuldade, não estou conseguindo abrir o Google, se eu poderia só me informar se tem alguém inscrito aí no chat? Eu me inscrevi.
Ah, desculpa, eu procurei da pessoa correta. Então, eu já passo a palavra, professor, para o senhor. Boa tarde, obrigado, professor Antônio, presidente da nossa Câmara de Gestão Administrativa, e boa tarde também, comentando a os demais conselheiros da Câmara e convidados, né, e convidadas, considerando principalmente a pauta, né. A gente entende que uma pauta como essa, acredito que ela tem dois pontos que mais chamam a atenção para que as pessoas, obviamente, se interessem por participar, né, do debate e da construção de um documento tão importante. E aí eu acho que um dos principais pontos relacionados a isso tem a ver com o próprio tempo de tramitação, né, de uma temática como essa, e, claro, com base na demanda, que é a demanda que nasce, né, de uma condição muito, não é que é diferenciada, mas é muito presente na nossa região, né, na área de atuação da UFOB, que são aquelas fragilidades que nós mencionamos no parecer, como lemos na reunião, na primeira parte da reunião, né? E essa condição de muitas desigualdades sociais, né, e muitas disparidades, inclusive, nas formas de acesso à universidade, tem um papel muito importante no sentido não só de ter oferecer, né, formação, né, de qualidade pública, que a partir disso a gente entende que é muito possível mudanças positivas para as pessoas da região e que vêm estudar aqui. Mas a gente sabe que essas condições econômicas mesmo, elas estão presentes no dia a dia, né, de todos os toda a comunidade, né? Não só a comunidade UFOB, mas toda a população da região. Então, uma temática como essa, claro que ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso porque ela tem a ver com a responsabilidade da instituição, né, enquanto instituição pública, federal e de formação, né, sendo a sua principal atividade. Claro que quando chega num momento como esse, em que a gente vê a situação em que boa parte dos nossos estudantes se encontram, tendo que, inclusive, abrir mão de momentos que eles poderiam estar estudando para desenvolver atividade de compra, venda, alguma coisa para poder comprar coisas simples, como pagar uma passagem, como comprar alimento, enfim, nessas despesas que, dependendo que é muito presente a ausência de recurso em boa parte dos nossos estudantes para poder fazer essas compras necessárias para sobrevivência mesmo, né? Para além disso, ainda tem para as atividades, inclusive acadêmicas, como muitas vezes cópias, muitas vezes acesso a determinados equipamentos, enfim, que são necessários para o bom desempenho e desenvolvimento de cada estudante nos seus cursos. Então, claro que uma temática como essa não poderia deixar de ter uma importância tão grande a ponto de, durante tanto tempo, né, ter sido ter tramitado, né, a partir de uma demanda específica que aparece a partir de uma reclamação, eu prefiro não chamar de denúncia, mas pelo menos de reclamação, aos setores específicos, no sentido de ver como é que se faz. Então, claro que a instituição não pode fugir da sua responsabilidade de se debruçar sobre. Dentro do que a gente conversou, e aí eu estou tentando lembrar algumas coisas aqui do parecer, o processo ao todo, embora ele seja bem grande, ou bem antigo, né, ele vai surgindo muito anos atrás,
mas ele vai seguindo seu trâmite, vai caminhando, passa por uma instância. A primeira tentativa era de simplesmente resolver aquela questão pontual, que era das tensões, né, entre os estudantes vendedores de algum produto e a lanchonete, né? Enfim, mas isso, dada a temática tão importante, ela vai tomando uma dimensão maior, tanto que a minuta que chega, né, agora nesse processo, que ao final ele acaba sendo aberto em 2019, né, e constituída a comissão para propor uma proposta de resolução, propor uma resolução, chega ao ponto de ver, não, mas essa é uma situação que é presente em todos os campi, então é preciso fazer alguma normativa que seja mais ampla e que consiga contemplar todos os campi e, claro, cada um com as suas especificidades. E aí, dentro na leitura do documento, a gente percebe não só a minuta em si, mas considerando principalmente o processo, o fluxo e todas as participações que ocorreram até chegar aqui nessa Câmara. Algumas preocupações estavam presentes desde o início. A comissão composta, e aí eu entendo justamente que se a instituição convida um grupo de pessoas para compor uma comissão, e com um determinado prazo, essa comissão justamente vai se debruçando sobre, né, a temática, e aí justamente por ser comissão são várias pessoas, né, no sentido justamente de não só de representações, mas que possa realmente refletir sobre o que está ocorrendo e aí propor. Ao meu ver, a gente acabou tendo algumas preocupações pontuadas mais recentemente, vistas também durante todo o processo e no parecer e pontuado também na primeira parte dessa reunião, que são de algumas fragilidades que estão presentes e são muito fortes, também pela própria fragilidade também que a região, né, onde a FOB atua, também foi se perpetuando e se tornando mais intensos. Então, se por um lado a gente tem a universidade se consolidando, se organizando, tratando dos seus marcos regulatórios e tudo mais, por outro lado a gente tem também no Brasil, na região Nordeste e na região Oeste da Bahia, área de atuação da UFOB, uma intensificação de mazelas sociais. Dentre elas, quantos de nós conhecemos estudantes que não conseguiram continuar os seus cursos porque não tiveram condições. E eu estou falando isso anteriormente à pandemia que estamos vivendo, que, na verdade, só veio complicar mais ainda essa situação. Então, a gente tem, por um lado, responsabilidades institucionais, um corpo de pessoas, um grupo de pessoas, docentes, técnicos de assuntos administrativos da educação, em assuntos educacionais, os estudantes convivendo dia a dia conosco na universidade e a população externa à universidade também convivendo em contato direto com a instituição. Então, a gente tem visivelmente se tornando cada dia mais complicada a situação de muitos dos nossos estudantes. Então, como bem colocou o presidente da Câmara, o professor Antônio, a comissão tinha uma decisão a tomar ali, né? Ou permitir essa venda desses produtos, e aí tentar da melhor forma possível estabelecer um conjunto de ponderações e encaminhamentos para regular isso, para nos tornar totalmente solto, ou colocar uma normativa que realmente impedisse esse tipo de venda. Claro que a gente vai também refletindo as nossas vivências enquanto estudantes, né? Tenho certeza que a maioria de nós aqui, docentes, na nossa época de graduação, quanto os nossos colegas, né, vendiam também as coisas dentro da instituição. E se existia um problema normativo, a gente não percebia, né? Até porque o nosso papel ali era
ainda informação, portanto, a gente não tinha conhecimento dessa outra etapa. Então, desde as preocupações que foram pontuadas, duas me chamam muito mais a atenção, e era essas que eu queria destacar aqui, para ao fim eu propor algumas coisas. Primeiro, que é relacionado à segurança dos estudantes. Né? Acho que isso foi bastante pontuado, sobre como nós vamos tratar a questão da segurança dos estudantes. Eu estou me referindo o estudante que estaria vendendo um produto, né, e a grande maioria aqui é alimentícios, e o estudante que vai estar consumindo. Isso considerando que os servidores, de uma forma geral, têm outras formas de segurança, né, institucionalmente falando. Então, a questão e se um alimento não for acondicionado de forma regular, e causar algum problema de saúde para alguém que consumir, se a vigilância sanitária, né, chegar e identificar esses elementos questionáveis, como a instituição se comporta. Eu acho que essa é uma grande questão que a gente precisa se debruçar sobre, que, ao meu ver, considerando a baixíssima contribuição no momento que estava aberto para a comunidade, né, se posicionar, e aí não vou colocar aqui o mérito pela quantidade de dias que ficou, ou porque já estávamos em período de trabalho remoto, e muitos dos nossos, das pessoas da nossa comunidade talvez não tivessem acesso. A informação, ela circula quando ela é colocada, sim, mas, infelizmente, não foi possível. Nós só tivemos 6 contribuições. E aí, isso, obviamente, rebate no fato de que, como você chega, então, para se debruçar sobre a análise de uma minuta, de impacto tão grande, e social, né, socioeconômico tão grande, quando você tem vários anseios, né, tanto registrados há tanto tempo, mas que na hora da consulta, que as pessoas podem efetivamente se posicionar, por diversos motivos, pouquíssimas pessoas conseguiram. Então, traz, ao meu ver, para a Câmara uma demanda que fica, me parece, muito parecida com o start inicial. Nós temos o problema, do ponto de vista socioeconômico, só se agravam ao longo dos anos, nos últimos anos, e a gente percebe que se manterá por mais alguns anos, né, toda essa crise que a gente tem e que rebate fortemente no nosso dia a dia e dos nossos estudantes, e a gente fica, então, parece que o problema volta para o mesmo start inicial. Temos o problema, mas nós não temos ainda uma visão ampla dos membros da comunidade, principalmente dos mais afetados, né, do estudante que tem a intenção de vender algum produto, do estudante que vendia e não está vendendo agora também por conta já que não estamos em atividades presenciais, mas há uma ansiedade, inclusive, no retorno, para que quando retornar, poder também ter uma forma de renda aí para essa complementação toda. Então, me parece que a gente acaba retornando a um start inicial. E aí, eu acho que esse é um dos pontos que eu mais queria tratar aqui. O outro é o da transferência de responsabilidade, né? Me parece uma certa transferência, e eu acho que até foi pontuado na primeira parte da reunião, que é de tirar de um setor, e aí está se referindo principalmente ao edital, né, que a cada as chamadas, enfim, né, para que os estudantes pudessem se colocar, se inscrever, enfim, para ser credenciados e poder vender os produtos. E aí, diante da problemática, eu fico pensando que, considerando que a gente tinha uma comissão em que elaborou um documento baseado em todos os históricos, eu penso que no parecer também eu fiz questão de destacar muito fortemente o histórico do processo, porque ele é antigo e ele tem diversos pontos de idas e vindas, de questionamentos que são abertos e sempre se tomando decisões no sentido de
culminar, então, nessa proposta de resolução. E aí acho que a grande fragilidade que a gente acabou enfrentando agora é a parte da pouca representatividade ao momento da participação, efetivamente, das pessoas, principalmente as que se sentem mais prejudicadas com o impedimento de vender ou inseguras na condição de poder vender. Na minha opinião pessoal, e isso está, de alguma forma, colocado no parecer, a concordância, inclusive, com a forma que a comissão estruturou a proposta, né, em formato de minuta, claro, aberto para a gente poder, nessa Câmara também, né, sair incluindo algumas coisas, e alterar, enfim, para isso existe a Câmara, né, e esse debate todo, os conselheiros todos. Então, entendo que não era possível, naquele momento, retornar e dizer, não, precisa abrir novamente um prazo para as pessoas se manifestarem. Mas, para mim, o problema que fica aí, então, é que talvez seja interessante, quando se tratar de questões como resoluções, né, que ela acaba tomando são muito mais impactantes, né, e ainda mais essa como normativas, eu acho que poderia ser, a gente pensar em duas coisas, que era, além de estar presente aqui na nossa Câmara, mas também ser enviada um outro momento para a Câmara de Normas, que acho que também daria um outro olhar no sentido de contribuição, e a outra no sentido de considerarmos a realidade colocada na minuta, e, ao meu ver, parece que a consulta feita à comunidade da UFOB seria mais producente se fosse feito ainda com a, a minuta na mão da comissão. Porque, veja, a gente tem uma comissão formada por 5 pessoas, por 6 pessoas, por 4 pessoas, que tem mais possibilidades de acolher, né, as proposições que são colocadas pela comunidade e inserir, né, dentro da minuta o que é pontuado, os anseios, claro, dentro de parâmetros que são colocados no regimento, no estatuto. Isso é possível. Quando a gente deixa para fazer isso na mão do parecerista, o parecerista ele acaba ficando com a função de comparar o que foi colocado, proposto pela comissão, mais o que é a ansiedade da comunidade e que essa comissão não soube, não teve acesso a essa informação. Ela poderia ter construído uma minuta muito mais, ela pode construir uma minuta muito mais próxima dos anseios da comunidade, quando ela consegue escutar essa comunidade. Então, um das coisas que eu queria pontuar era justamente no sentido de resoluções como essa, nós pudéssemos fazer de formato diferente, que era da consulta ser ainda quando o documento e a construção do documento ainda está na comissão. Mas, enfim, uma vez que ocorreu nesse outro formato, eu entendo que o período de contribuições, muitos da comunidade, inclusive da própria gestão, não teve condições de contribuir, de colocar seus posicionamentos, e aí chega aqui na nossa reunião, realmente, momento para se colocar, então, essas ponderações, mas, no que tange ao parecer, dado não haver contribuições, pensamos apenas 6, que fossem tão diferenciadas do que está colocado na minuta, é que a gente tinha encaminhado para aprovação. Claro que algumas coisas são ajustadas por essa Câmara. Mas aí já pensando no que foi colocado enquanto ponderações por alguns conselheiros na outra parte da reunião, enfim, e convidados, eu acho que os 2 pontos que a gente precisa mais preocupar são esses da segurança dos estudantes, que, ao meu ver, a resolução compreende isso,
compreende no sentido de abarcar, mas essa questão da transferência de responsabilidade, que era no sentido de tirar de um setor e colocar em outro, isso também está colocado por uma das pessoas que contribuíram durante o período para a comunidade, é que acho que poderia ser, então, encaminhado para a Câmara de Normas, no sentido de contribuir para as indicações, né, e diretrizes para as construções das chamadas quando forem feitas. Desculpem ter me alongado bastante na fala. Vou retornar a palavra para o Ok. Obrigado, professor Rubio, né? Deixo aberto aí para a inscrição, né? De demais conselheiros, podem fazer a inscrição no chat, para que a gente vai, né, avançando aí na discussão sobre o documento em análise, né? Sobre as duas preocupações, né, do conselheiro Rubio, eu vou pegar pela segunda, né, da transferência de responsabilidade. Na verdade, conselheiro, não seria bem assim, né, acho que a expressão transferência de responsabilidade, porque, assim, né, o processo licitatório hoje, né, realizado para concessão onerosa, e aí eu posso também, pode até ouvir os coordenadores que estão aqui, né, Marcos, e aqui o pessoal representando a Pró-Reitoria de Administração, que esses processos de concessão onerosa eles já são realizados, né, pelas coordenadorias administrativas do SCAM e pela superintendência, né? Então, acaba que não seria bem uma transferência mesmo, né, de responsabilidade, porque já acaba que já são processos que acabam nascendo, né, nesses setores. Aí, agora, assim, aí o outro ponto né, porque como a Câmara ela é deliberativa, e muitas situações, muitas normativas que nascem dentro desses órgãos, não só nessa, mas na de normas, né, na de ensino, na pesquisa, e acaba que eles acabam que designando mesmo, né, os órgãos, eles indicam quais são qual setor que é a competência mesmo, né, porque ele acaba não seriam atribuições, mas seriam competências do setor. Então, o setor, quando a gente diz a coordenadoria administrativa, na verdade, o coordenador administrativo ele é um diretor, né? Ele pode até ter uma equipe, ele pode, inclusive, delegar essa atribuição para alguém que esteja lá dentro, assim como o senhor faz, né? Dentro do seu centro lá, com os servidores, né? E acaba que, uma vez que essa Câmara decidir, né, que seja a coordenadoria administrativa, a superintendência, que para mim são os setores de fato, né, que já tem a expertise na questão de procedimento, né, e conhecimento, expertise e conhecimento, já atuam, né, inclusive nas concessões onerosas, né, de espaço físico. Já existem até consultas a imobiliários para saber a especulação, até para fazer estabelecer o valor que é legal ali dentro dos editais de chegamento da concessão onerosa, né? Então, acaba que já tem, assim, no ponto de vista de a transferência, né, de atribuição, já seria, de fato, a competência mesmo desses setores, né? E aí, é claro que nós vamos cair naquelas implicações, né, desculpa, que a conselheira Adriana, que você lembrou, levantou na reunião do dia 22 de setembro, que né, a questão de quantitativos, né, ela levanta a questão dos campos fora de sede, não terem pessoas, né, profissionais da área de nutrição, né, mas acaba que hoje, né, por exemplo, a fiscalização dos contratos de concessão onerosa já são feitos no município. Então, já tem as pessoas, né, que podem ser o próprio ordenador administrativo, mas que ele pode delegar também alguma outra pessoa dentro da equipe dele ali, para fazer esse acompanhamento, né, de supervisão de contratos, né? Então, acaba que tendo, de certo modo, né, já seria assim, um setor que não traria já mais, não traria grandes problemas, porque já tem conhecimento, né? E eu até tenho uma proposta nesse sentido, que seria até também para deixar um pouco mais amplo, né? Eu até depois vou apresentar minha proposta, que é para
ao invés de ficar o edital, toda aquela parte de documentos, aqueles documentos construídos, né, aqueles instrumentos que serão construídos dentro dos editais, eles fossem realizados não por um coordenador ou pelo superintendente, mas por uma comissão permanente que fosse composta por todos eles, que fosse composta pelos 5 coordenadores, pelos coordenadores dos campos, e por alguém da superintendência dessa recuperação. Ou seja, aí teria, né, uma padronização no edital, faria um documento único, mas quando fosse para as especificidades, cada um levaria a sua especificidade no seu centro. Mas a comissão ficaria responsável. Nessa comissão, eu até, nessa semana, tive uma conversa, né, com alguns dos coordenadores, com a própria professora Adriana, né, o Marcos Vinícius, que está aqui, também estava lá, a Keila, né, e aí, assim, foi até o entendimento, né, que a gente faria essa comissão permanente até para dar isso que o senhor levantou, essa questão da responsabilização, né, a transferência, aí ficaria uma comissão responsável pela elaboração desses documentos. Né? Aí eu acho que dava mais até uma segurança para os setores em si, né? E aí, sobre também a preocupação, que o senhor levantou a primeira, né, sobre a segurança dos estudantes, tanto de quem consome quanto de quem vende, né? É uma preocupação mais do que legítima e nós temos que ter mesmo, né? Eu acredito que essa questão aí, ela seria, não talvez totalmente sanada, né? Mas a ideia da própria Minuta é fazer aquela capacitação permanente. A Minuta que o senhor fez uma consideração dentro da Minuta, que ao invés de ser capacitação, fosse capacitação permanente, né? Para, inclusive, estar chamando a atenção, porque, assim, sobre até para como os estudantes irão fazer o armazenamento de seus produtos, como que eles farão, inclusive, não só o armazenamento, mas o transporte, né? Quais os cuidados de vigilância sanitária, que eles deveriam ter, né? De higiene pessoal, inclusive. Então, acredito que essa capacitação, né? Esses cursos de capacitação, que será permanente para as pessoas envolvidas, elas poderão, né, atenuar essa preocupação do senhor. Eu não sei se resolveria, porque tem situações também que a gente acaba fugindo do controle, né? Assim, a recomendação que vai passar é que as pessoas não venham, né, a vender nada que já tenha passado do tempo de validade para o consumo, né? Mas aí é algo que vai ter, como vai ter esse acompanhamento aí das pessoas que serão as beneficiárias, eu acredito que minimizaria essa situação, né? Tá? Aí eu vou, como não tem nenhum conselheiro inscrito até o momento, eu vou fazer assim, né? Eu vou apresentar, eu tenho três situações para apresentar aqui, né? Quais seriam as situações, né? Então, eu teria alguns destaques relacionados à própria escrita da forma que está, né? Eram apenas algumas sugestões de redação de alguns artigos, né? Que relendo, eu vi que até algumas definições ficaram até confusas, assim, na forma que está, né? Então, eu queria fazer uma consideração nesse sentido, né? Fazer uma segunda proposta seria, dentro dessa minuta, né, a gente poderia colocar alguns critérios mínimos, porque, assim, eu não sei se os conselheiros lembram, mas a professora Adriana e o professor Jorge, talvez vai levar por isso, a professora Adriana estava preocupada com o edital, né? Ela falou assim, mas o edital deveria sair do Conselho Superior da Câmara. Então, eu estava pensando assim, de repente, em alguma parte da nossa resolução, nós chamássemos, principalmente quando for falar ali, né, deixa eu só ver aqui direitinho, qual é o artigo, né, acredito ali no artigo 5º, né, que quando fala do comércio ambulante, né, ele será por chamamento público, de repente, naquele momento ali, nós fizéssemos alguma referência, por exemplo, para alguns critérios mínimos que devessem existir dentro do edital. E eu penso nesses critérios mínimos como um anexo. Por quê? Por que seria um anexo?
Porque se a gente coloca dentro do corpo da resolução, aí tem que ficar revisando, porque assim, o edital, ele, quando essa comissão for construir o edital, eles vão conseguir começar a deparar com algumas situações que talvez seja preciso até rever alguma situação, né? E aí, se a gente deixa, por exemplo, esses critérios mínimos dentro do anexo, dá essa liberdade, inclusive, né, para não ficar a todo momento atualizando a própria resolução, mas iria apenas fazer uma atualização do próprio anexo, né? Então, seria uma outra proposta que eu tenho a apresentar. Eu até, com base em alguns documentos que eu vi de outras instituições, eu elenquei alguns critérios mínimos que a gente possa, né, claro que para mim apresentar para os conselheiros, mas é claro que é a discussão para todos os conselheiros fazerem as suas contribuições nos critérios, eu apenas elenquei alguns que eu imaginei que pudessem estarem presentes lá, né, nesse anexo. E a outra situação seria acrescentar alguns artigos, né, acrescentar alguns artigos mais, claro que considerando o parecer do relator, né, o parecer dele foi sobre o documento que está corretíssimo, né, mas que acrescentasse alguns artigos lá que eu também até fiz alguma redação da minuta, para que a gente possa também, né, ver se vale a pena acrescentar esse tipo de documento lá. Né? Tá ok? Não temos inscritos. Eu percebi que alguns caíram, acho que caiu a conexão, né, de alguns conselheiros. Todos estão me ouvindo corretamente, é isso, né? Ótimo, obrigado, professor. É porque eu vi que saíram uns 3 ou 4 bem na sequência, né? Mas talvez é que usam o mesmo provedor de internet. Então, o que eu vou fazer então, já que eu não tenho inscritos, pronto, professor, a Vanessa está inscrita, né? Pode Boa falar, tarde. Vanessa. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Na verdade, eu tô com uma dúvida de um item que a professora Adriana colocou na última reunião em relação à fiscalização, né, que ela apontou a dificuldade de se fiscalizar, uma vez que a gente não tem técnicos qualificados para isso, como seria nos campi. E eu não sei se seria o caso também de mencionar alguma coisa em relação à fiscalização dentro da resolução. Eu fiquei bem preocupada, porque a gente sabe que não é essa questão dessa fiscalização do produto em si, se foi feito de maneira adequada, não é essa questão da higiene, é questão de saber mesmo, se a gente vai abrir um edital e algumas pessoas serão autorizadas, vai ter que ter algum tipo de fiscalização para ver, de fato, se aquele que está vendendo está autorizado, né? Para a gente não começar a ter, vamos dizer, pessoas paralelas comercializando na universidade. E daí, como seria essa questão da fiscalização? Não sei se isso foi discutido, principalmente estamos aí com os coordenadores dos campi, né, e quem faria essa fiscalização, eu tenho essa dúvida se a comissão discutiu isso, né? Obrigada. Isso, ótimo, Vanessa, obrigado, né? Então, como acabou aqui deixando, dentro do corpo da minuta, né, foi apresentado a superintendência e as coordenadorias, como eu disse antes, né, acaba que não é exatamente, pode ser, mas não precisa necessariamente ser o coordenador ou o superintendente quem vai fazer a fiscalização, mas até nesse ponto eu estava pensando em colocar algo lá nos critérios mínimos, né? Não exatamente dizer quem vai ser o fiscal, mas alguns elementos dos critérios mínimos que possibilitasse, né, a construção do edital para facilitar isso, porque eu vou sugerir, inclusive, lá na minha proposta, um termo de autorização de uso. Então, esse termo de autorização de uso, né, aí na construção do edital que a comissão fará, ela pode, né, exigir que esse termo esteja à vista, né, no local em que a pessoa estiver fazendo uso, né, e vendendo o seu bem ou serviço, né, como a resolução ficou ampla, né? Então, seria uma forma de colocar. Eu vou fazer assim, eu vou abrir um arquivo aqui, né, das minhas sugestões, vou compartilhar, pedir licença para compartilhar a tela, dos conselheiros, e aí
Nessa apresentação, aí eu vou colocando alguns destaques que eu imaginei em fazer no documento. E aí, é claro que eu vou fazer primeiro uma apresentação, e eu acho que vale a pena depois a gente olhando ponto por ponto ali, se valeria a pena discutir, se acrescentaria, se não valeria a pena, mas foram apenas percepções que eu tive, né, no documento como um todo. Né? Então, eu vou até fazer a apresentação aqui, vou fazer esses destaques que eu fui colocando aos poucos aqui, né? Tá, né? Então, eu tenho aqui ainda sobre a minuta, né, apresentada, somente aquele que nós chamamos de preâmbulo ali, né, que é onde traz, né, a definição do Conselho Universitário, né, da UFOB, e traz toda a parte legal que envolve, né. Então, eu só vou, o que eu fiz aqui, né, então, qual é o texto sugerido, uma vez que nós já temos uma padronização, né, não desta Câmara, mas de todas as câmaras, né, uma padronização de como que se escreve, né, o preâmbulo das resoluções, né? Então, o que nós temos? O texto original, ele traz assim, né, eu coloquei, deixei destacar, o texto original e o texto sugerido. O original, ele traz o quê? Que o Conselho Universitário consome na Universidade Federal do Trabalho o uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na lei número 866, de 21 de junho de 93, e lei 8.027, de 12 de abril de 1990, resolve, né? E aí, o que eu modifiquei aqui, né? Apenas eu padronizei para o preâmbulo da Câmara, né? Que, assim, como está saindo das demais câmaras, né? Então, aí eu coloquei o quê? Esse preâmbulo, Pedro, ele existia porque, na época que a comissão finalizou a proposta de minuta, a comissão, ela tinha, ela estava vinculada ao Conselho Superior, e até então não se tinha a definição das câmaras, né? Na época em que foi feita essa solicitação. Não se tinha, na verdade, instalado as câmaras assessoras do Conselho, né? Então, por isso que ele foi remetido, à época, para o Conselho Superior. O texto sugerido, ele traz o quê, né? A Câmara de Gestão Administrativa e Governança assessora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, no uso de suas atribuições legais, edifica igual, e considerando a deliberação extraída da sessão ordinária realizada. Se for hoje, né, a aprovação, se não for na data, né, que for aprovado, né, considerando, eu mantive a mesma lei, né, 8.027, só que eu apenas coloquei em ordem de antiguidade. Então, a lei de 1990 eu coloquei antes, que dispõe sobre as normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas e da outras providências. Também acrescentei que na verdade, o que eu acrescentei que é exatamente a emenda, basicamente a emenda da lei, né? Considerando a lei 8.666, né, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. O único acréscimo que eu fiz foi considerar o decreto, né, 6117, que é de 22 de maio de 2007, que aprova a Política Nacional sobre o Álcool e dispõe sobre as medidas para a redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade. Eu acrescentei esse decreto aqui, considerando, né, que um dos artigos em que eu vou sugerir a exceção, que seria a venda, a proibição da venda de bebidas alcoólicas, né? Então, aí seria em função disso, né, que é onde que traz dentro do decreto, né? A outra, aí ficaria assim, a outra sugestão que eu estou trazendo, né, que é em relação ao artigo 2º, que a redação dele está: caberá à Câmara de Gestão Administrativa e Governança estabelecer valores de remuneração para a utilização dos pontos de comércio fixos e móveis, conforme a legislação vigente. Como eu havia já dito lá na minha fala, assim, esse tipo de trabalho, ele acaba já sendo feito hoje, né, pelas coordenadorias, quando eles vão fazer os procedimentos, né, de concessão onerosa de espaço. Então,
A minha sugestão, né, e eu acho que aí cabe também a gente discutir aqui na Câmara, é para dar liberdade lá nos setores, porque se for a Câmara que for definir, imagina a Câmara ter que consultar a especulação imobiliária de Lapa, de Santa Maria da Vitória, de Luiz Eduardo Magalhães, de Barra, para poder fazer essa fixação dos valores, né? Então, se a gente deixa, por exemplo, para os órgãos que são responsáveis pela essa execução do edital, fazer esse tipo de fixação, você vai dar mais liberdade, inclusive, para os órgãos lá. Então, essa foi a minha visão, assim, né? De fazer essa proposição de mudança do artigo 2º, de fazer essa pequena alteração. O artigo 5º, né? Redação anterior, o comércio ambulante será definido por meio de editais de chamamento público para habilitar o credenciamento de interessados. Sugestão de redação. O comércio ambulante será definido por meio de editais de chamamento público para habilitar o credenciamento de interessados. E aí já fazendo aquela sugestão que eu comentei para os senhores, né? Obedecendo aos critérios mínimos estabelecidos no anexo 1. Que aí seria o próximo passo nosso, era fazer a construção deste anexo, né? Então, eu também tenho uma proposta de redação para o... E esse aqui é porque, na verdade, qual a minha justificativa da proposta de redação do quinto? É simplesmente acrescentar os critérios mínimos, né? Que a Câmara poderá já definir no anexo, né, dessa resolução. Sobre o artigo 6º, é porque a definição, da forma que está escrito, está confuso assim, a leitura. Por quê? Olha a leitura do artigo 6º. A quantidade de vagas disponíveis e a periodicidade para o comércio ambulante serão definidos pela Superintendência Administrativa ou coordenadora administrativa de cada campus. Então, nesse caso aqui, ficou confuso, porque poderia ser feito por um ou pelo outro, né? Nesse caso, se tratando do campus de Barreiras, a Superintendência Administrativa é um órgão, né, um setor superior à coordenadoria. E aí é como se eles estivessem até iguais, né, da forma que ficou escrito. Então, eu fiz uma proposta, e aí depois nós poderemos fazer a discussão acerca da proposta, que é, artigo 6º, a quantidade de vagas disponíveis e a periodicidade para o comércio ambulante serão definidos pela Superintendência Administrativa do Campus Reitor Edgar Santos para a cidade de Barreiras e pela coordenadoria, na verdade, né, no seria plural, né, e pela coordenadoria administrativa, não, pode ser pelas, né, e pelas coordenadorias administrativas, para os demais campos, né, aí eu acho que assim ficaria menos confuso a redação do artigo, né? Acho que ficaria um pouco mais claro, mas é uma proposta, né? Sobre o 7º, né? O 7º, ele também, ele está um pouquinho associado com essa questão da redação, né? Caberá à Superintendência Administrativa ou coordenador administrativo aplicar as normas estabelecidas nessa resolução, elaborar editais para concessão onerosa e estabelecer, de uso e de chamamento público, bem como a fiscalização de contrato e permissões de uso dos espaços, né? Aí eu fiz uma redação que eu acho que essa redação, inclusive a minha proposta precisa ser modificada para atender, inclusive, a questão da comissão, que eu comentei, que ele pode, inclusive, incluir esse artigo 7º, né? Que ao invés de caberá à Superintendência Administrativa do Campo de Investigação e a coordenadora administrativa de cada centro disciplinar aplicar as normas estabelecidas nessa resolução, elaborar editais para concessão onerosa de uso e chamamento público, bem como a fiscalização de contratos e permissão de uso dos espaços. Esse artigo, eu já faria a sugestão, eu fiz essa redação, mas agora me veio a lembrança de que nós podemos colocar neste ponto aqui a definição e a criação daquela comissão que eu me referi, que seria a comissão permanente, para fazer exatamente esses processos aqui, né? O artigo 9º, né? O artigo 9º, eu acho que eu só modifiquei a redação anterior do artigo 9º. Será considerada clandestina a atividade ambulante sem o devido credenciamento e autorização da Superintendência Administrativa ou coordenador administrativo, né? Aí está parágrafo 1. Após identificar a atividade clandestina, a SA e ou a CA notificará o usuário, caso haja residência, será aberto processo para apurar irregularidade. Sugestão de redação, então, será considerada clandestina a atividade ambulante sem o devido credenciamento e autorização da Superintendência Administrativa do Campus Reitor Edgar Santos,
ou da coordenação administrativa de cada centro disciplinar. Eu acho que para poder tirar aquela a confusão da redação, né, que está vindo desde lá de trás, né, desde o artigo 6 e do 7. Parágrafo 1. Após identificada clandestina, após identificada a atividade clandestina, os setores competentes do CAP, aí já faço referência, né, a SCA, a SACRES e a CA, notificará o usuário, caso haja residência, será aberto processo para apurar a irregularidade. Então, a redação só modificou aqui no meio, né, os setores competentes do CAPT. Então, foi o único que eu acrescentei aqui sobre o artigo 13º, né, o 13, na verdade. Os casos omissos nessa resolução serão submetidos à apreciação do Conselho Superior. Aí a minha sugestão é que, na verdade, como é a Câmara que vai aprovar a resolução, que saia com o nome da Câmara, né, que é o padrão que está acontecendo nas outras câmaras, né? Então, até aqui, o que eu fiz, né? Eu fiz as propostas eu fiz as propostas de algumas melhorias que eu sugeri, achei que fossem algumas melhorias dentro das redações, né? Mas eu também, já que eu estou apresentando, né, o professor Valdir fez uma sugestão, eu penso que precisamos pensar nas especificidades desse artigo 2, por exemplo. Não, professor, nós vamos chegar nesse ponto, né? Eu acho que, como eu falei no início, professor Valdir, eu já vou passar para o professor Rubio, depois passo para o senhor. Acho que o senhor até, como o senhor entrou um pouquinho depois, mas a ideia de colocar a minuta, essa minuta não como venda de produtos alimentícios, a ementa dela traz ao comércio, né, de bens e serviços no âmbito dos campos da UFOP. Por quê? Por que nós deixamos amplo dessa forma? Porque seria possível realizar uma feira, né, uma feira agroecológica, feira, né, considerando a agricultura familiar daqui da região oeste, nós poderíamos também estar realizando, nós poderíamos ter feiras para comidas típicas, digamos, no período junino, ou no outro período que seja comemorado, nós poderíamos também estar abrindo. Nós poderíamos ter um momento, né, em que pudesse ser, por exemplo, permitida a venda, né, digamos que uma editora de livros venha para o espaço da instituição, que ela, isso, artesanato, como a professora Ana está colocando, poderia ser possível, né? É claro, assim, que essa resolução, e até uma proposta que eu vou fazer no final de artigo, ela não pode entrar em conflito com a resolução que nós temos, a 04, 2019, que ela regulamenta os eventos, né? Então, aí seria diferente. Mas essa parte que o professor Valdir comentou ali, nós, inclusive, no âmbito da comissão, foi pensado nisso, inclusive, né? Até porque, no âmbito da comissão, já existia o Maxson, que é técnico administrativo da área de nutrição, ele, inclusive, levantou essa questão das feiras, né? As feiras agroecológicas e outras feiras que são, né, de fato, importantes, né, para a região, né? Então, na verdade, a ideia é não fixar o que tipo de atividade vai ser dentro da minuta de resolução, mas cada edital, né, a proposta é essa, cada edital ele saia já com a sua especificidade, né? Não, porque assim, a gente deixou muito aberto lá, ser apenas para a realização de compra e venda, né, de bens e serviços, que é muito geral, você não traz nenhuma limitação para dar essa liberdade aí, né, para os usuários, né? Professor Rubio. Obrigado, professor Antônio. Eu queria pedir desculpa que a minha internet está oscilando bastante, eu estou caindo e voltando o tempo inteiro. Talvez até a pergunta que eu vou fazer pode até ter sido feita e eu não ouvi no momento. Professor Antônio, é exatamente sobre aquela sua proposta, daquelas pontuações, os destaques que você fez, referente ao anexo. Sim. Eu fiquei pensando, considerando que o anexo, de todo modo, embora ele não esteja no corpo da resolução, mas faz parte dela, não sei se, de repente, as diretrizes, né, que estariam no anexo poderiam compor a resolução ou alguma forma, algum dispositivo na resolução que até diga que essas diretrizes, enfim, elas vão sendo alteradas mediante, a cada ano, né, mediante as demandas que estão surgindo em cada campo.
Porque, de todo modo, ainda que seja um anexo e depois precisa alterar alguma coisa, realmente precisa retornar para cá de novo. Então, não sei se seria mais interessante um dispositivo na resolução que diga que existe diretrizes, não sei, acho que em outras resoluções se utiliza muito o termo de, não são normas técnicas, são notas técnicas. Eu não lembro agora qual é o termo que se usa, mas tem feito dizendo que vai se construir, então, Instrução normativa. isso, instruções normativas que poderiam ser mais, que aí a resolução ficaria mais enxuta. E aí, nesse caso, essas instruções poderiam ir sendo alteradas. Ou, já que, de todo modo, essa alteração não aconteceria de forma muito rápida, né, também, então, poderiam ser parte da resolução, provavelmente dito. O outro ponto que eu queria destacar em relação à resolução 04, que você mencionou agora no final, Certo. né, que vai tratar realmente dos espaços mesmo, né, da locação, né, e abertura dos espaços para eventos, enfim, outras coisas, que nesse caso, acho que a 04 de 2019 dá conta, inclusive, dessas partes de feiras, né, Se feiras de for como livro, evento, feiras de isso. artesanato, porque são eventos, aquelas, por exemplo, que sempre tem aqui no campo de Pereira Santos de alimentos, né, food truck, enfim, eu Sim. acho que essa daria conta. Então, essa segunda questão colocada, eu acho que seria resolvido na 04. Mas aí eu fico, então, perguntando sobre esse anexo. Do anexo. Não, ótimo. Mas aí foi uma proposta mesmo, conselheiro Rubio. Eu Uhum. acho que é para a gente aqui decidir. Então, eu, assim, na minha concepção lá, ficaria dentro do anexo, mas se a Câmara entende, né, se os conselheiros entendem, e precisa estar dentro do corpo da resolução, eu acho que é um caminho que a gente pode também seguir. Só lembrando, né, o senhor tocou no assunto dessa feira, a feira, se for uma feira contínua, né, por exemplo, né, como o conselheiro Valnei colocou, né, ali a questão da feira agrícola ecológica, se for uma feira contínua, aí de fato tem que entrar aqui, né, digamos, se for uma feira que ela, digamos, né, eu já vou passar para o conselheiro Valnei para ele também fazer a fala dele, mas se for uma feira, né, por exemplo, que ela, digamos que toda sexta-feira, né, existe uma quantidade de pessoas que queiram realizar esta feira, poderia também até entrar dentro desse edital, né, para possibilitar o credenciamento, mas também ela pode, né, se for algo eventual, como dentro de um evento, ela vai entrar na resolução 04, como o conselheiro colocou. Né? Aí eu acho que tem essas duas possibilidades. Se for algo esporádico, entraria como um evento, né? E se fosse algo que fosse, de fato, acontecer com uma periodicidade frequente, aí eu acredito que entraria no caso que nós estamos debatendo aqui. Vou passar para o conselheiro Valdir. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor João, né? Antônio. E, assim, a preocupação, eu conheço a resolução 004 aí, que é importante, né? Mas, assim, uma das coisas que eu gostaria de colocar é que quando a gente vai em outros campos, em outras universidades, né? A gente percebe, inclusive lá na UFBA, está tendo um esforço de tentar motivar esse comércio justo, trocas solidárias, e tem várias coisas que é o próprio espaço público da universidade, apesar de ser, que bom que é público, mas aí precisa de ter uma regulamentação mínima, a gente sabe que é importante, mas aí nós temos que ter um cuidado, de não dificultar muito as ações, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, se é uma ação, eu vou citar uma hipótese, se é uma ação que está correlacionada a um grupo de pesquisa, a uns projetos de extensões, e que não caracteriza eventos, mas que pode gerar uma ação dentro do campus, por exemplo, a meu ver, a minha interpretação é que outros campos acontece, eu vivenciei isso muito na UFG, você não tem que concorrer a um edital e muito menos pedir autorização, você tem de informar um órgão competente. Então, eu gostaria só de colocar esse ponto assim de reflexão. Por exemplo, eu, particularmente, trabalhei no colégio de aplicação da UFG por 4 anos, e às vezes nós fazíamos atividade com os pais dos filhos que estudavam,
E aí tinha, assim, comércio de alimento, comércio de tortas, mas você não precisava, a pessoa não precisava submeter a isso a um edital, e muito menos passar por uma autorização do órgão competente da universidade. Você tem de informar, dizer que qual espaço que vai ser utilizado. Aí eu penso que o professor Antônio foi muito feliz em dizer que pode ter as comissões e avaliar isso. Ou seja, o que eu estou dizendo é assim, nós temos que ter um cuidado, porque muitas das práticas que pode ser regulamentada, elas não foram fomentadas ainda dentro dos nossos espaços públicos. Então, talvez nós tenhamos dificuldades, e eu dei uma olhada nos documentos, e às vezes a gente parte de exemplos de conflitos que teve na USP e em outros lugares, que são muito mais elaborados do que as nossas pequenas ações que ainda surgiram, percebe? Eu falo isso também com algumas, por exemplo, o último evento que basicamente eu apoiei sobre a questão da geografia agrária, às vezes você demora um tempão para liberar as coisas, para ter as possibilidades de ocorrer aqui algumas coisas dentro do campus. Então, é isso que eu gostaria de deixar a minha preocupação, e também em relação às taxas, às cobranças. Então, assim, talvez nós temos essa sensibilidade de dizer o seguinte, ó, se é uma ação, e essa ação envolve grupo de pesquisas, envolve projetos de extensões, e ela pode gerar uma atividade dentro do campus, e existe servidores públicos, professores técnicos administrativos que têm fé pública, e que pode informar isso e assumir a responsabilidade por ela, eu não gostaria de passar, pelo menos eu penso assim, que boa parte dos professores não gostaria de passar essa decisão para uma outra órgão que nem sempre, às vezes, está sabendo o envolvimento que existe das pessoas para que aquela ação aconteça, e muito menos a função didática pedagógica dela. Então, é nesse sentido que eu gostaria de colocar essa reflexão, para garantir a possibilidade de um uso, sim, mas um uso sustentável, informado, né, para não gerar conflitos de gestão do espaço, e iria até além. Esse uso vai da questão do comércio, vai essas questões todas que vocês colocaram aí, e nós temos que pensar em questões culturais, outras questões também, que às vezes pode gerar choque de conflito. Há poucos dias mesmo eu encontrei com um colega que tinha acabado de chegar aqui na UFOB, e ele saiu estarrecido porque estava tendo uma abertura da semana pedagógica com músicas gospels. E ele não gostou, e ele tem totalmente liberdade de não gostar disso, denuncia na ouvidoria, professor. Né? Eu estou contando um fato específico. Então, eu já passei, eu não importo com isso, mas já passei por um momento que tinha um grupo evangélico entregando bíblias evangélicas ali na porta do campus da UFOB, ou seja, aqui da prainha. Para mim, é ok, eu gostei, guardei a Bíblia, até leio de vez em quando, né? Mas tem pessoas que se ofendem com isso. Então, são vários elementos que é importante ter essa regulamentação, mas voltando aqui para esse ponto específico, dizendo o seguinte, eu acho que algumas coisas a gente tem que ter muito essa sensibilidade, que precisa de autorização, sim, e outras coisas é apenas informar. E ao informar, saber o seguinte, essa informação, ela precisa ser, se ela vem de um grupo de professores, se ela vem de um grupo de pesquisa, não tem por que eu ficar à mercê de organização, qualquer grupo de pesquisa, idôneo, responsável, que se consumir, se estragar, vai ter de assumir a responsabilidade para o excesso de burocracia de um órgão, etc. É isso, gente. É mais uma contribuição, mas eu sou a favor que nós precisamos regulamentar, sim. Obrigado, professor Valnei. Mas o professor Valnei, acho que a gente vai precisar fazer algumas separações, assim, né? Porque se eu entendi da fala do senhor, quando se trata, né, porque, assim, na verdade, o que nós estamos, a pauta nossa seria para compra e venda de bens e serviços. Então, quando se trata de projeto de pesquisa, projeto de extensão, aí eu acho que já é outra situação, né? Não seria esse encaminhamento, e aí eu sou levado a concordar com o senhor, não é isso? Só um parênteses, Antônio. Eu acredito assim, tem um grupo de pesquisa, tem os projetos, às vezes pode cair dentro da perspectiva aí da resolução 004, mas, por exemplo, nós estamos organizando um congresso internacional. Aí, nesse congresso, vou citar um exemplo que pode acontecer. Junto com esse congresso, tem um grupo de sementes crioulas.
e esse grupo quer expor e trocar seus produtos dentro da universidade. Isso é coisa rápida, você tem de informar a universidade, alguém de um órgão competente tem que saber que isso vai acontecer. Agora, eu, sinceramente, em nenhum espaço público de outras universidades precisa de um órgão para autorizar, fazer essa autorização, que parte do pressuposto que tem um grupo e tem todo um elemento acontecendo ali junto com essas pessoas que virão. E assim é o contrário também, pode acontecer, eu estou citando sementes crioulas, mas pode ser de sementes transgênicas também. Isso, porque a resolução 04, que eu e o professor Rubio nós citamos, ela tem essa previsão, inclusive, de comercialização também, professor. E aí, nesse caso, né, porque da forma que o senhor colocou agora, para mim, encaixaria dentro da resolução 04, que já é uma resolução que foi aprovada pelo Conselho Superior, e aqui nós não temos mais gerência, né? Agora, se tiver algo, né, que o senhor consiga, né, prever que possa vir encaixar dentro do que eu acho, aí o senhor faz, de fato, essas considerações que eu acho que a gente tem que, como estamos ainda, né, o professor Hugo até também deixou, embora ele já dê o parecer dele, né, sobre o processo, mas ele deixou ainda aberto de fato, a gente pode fazer algum outro ajuste que acha necessário, eu acho que é o momento agora, viu, conselheiro, para fazer esses ajustes, tá? Ok? Não tem mais ninguém inscrito, né? Eu vou fazer assim, o professor Luiz. Pode falar, professor. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde a todos. Eu queria só fazer uma observação relacionada ao artigo 4º da resolução. Lendo novamente e depois com as observações que o professor Antônio foi colocando nos demais artigos, eu fiquei ativo sobre ele. Fala que os pontos de comércio fixos serão definidos no órgão de planejamento físico da UFOB. Eu fiquei pensando sobre isso porque o órgão de planejamento físico, que no caso hoje é a Diretoria de Desenvolvimento Físico, ela planeja os novos espaços, as adaptações, né? Mas quem gere os espaços quando eles são entregues a um determinado campus é o setor administrativo do campus, no caso, ou as SACRES ou as coordenadorias administrativas. Então, eu acho que a decisão de dizer esse local é um ponto de comércio, ou o ponto de comércio vai ser... Eu já entendo que não é do órgão de planejamento físico, eu acho que é uma decisão administrativa. Então, só trago isso para reflexão, para a gente verificar se realmente cabe deixar a decisão dos pontos de comércio fixo para o órgão de planejamento físico, já que outras decisões relacionadas a uso dos espaços, né, são de caráter administrativo, definidas no âmbito do próprio campus, né? Isso. Não, ótimo, professor. Obrigado. Tá, eu até já fiz a observação aqui também, professor Luiz. Eu vou fazer assim, né? Como eu fiz outras observações, eu vou apresentar todas as observações que eu tenho, né? Aqui feito sobre a temática, e aí depois a gente vai vendo, né, o que valeria a pena, inclusive a colocação do professor Rubio, né, de não colocar um anexo mais simples, trazer alguns critérios mínimos aí dentro dos artigos, mas eu acho que a gente vai construindo aí essa conversa aos poucos, né? Eu vou fazer compartilhar a tela aqui novamente, aí fica mais fácil, né? Eu vou pular essa parte, eu vou logo para a parte dos critérios. Não, acho que eu vou fazer logo essa proposta aqui. Eu pensei assim, né? E esse artigo aqui, ele entraria... eu pensei num artigo, como eu havia comentado antes, que fica instituída a comissão permanente, né, com um servidor representando a Superintendência Administrativa do Campo de Cândido Santos e um servidor representando cada coordenador administrativo dos centros disciplinares, com a finalidade, né, e aí nós colocaríamos aquelas condições, que eu acho que é o artigo 9, né, que traz. Aí, deixa eu só verificar aqui, né? Não é o artigo 9, é o artigo...
é o 7º, né? Eu acho que ficaria, nós juntaríamos aquela minha proposta lá com essa proposta aqui, né? Então, a comissão ficaria responsável por elaborar os editais, para a concessão, ou então nós poderíamos até colocar uma redação talvez mais genérica, né? Para não... Eu até pensei em alguma genérica aqui, nem elaborar e acompanhar os instrumentos exigidos nessa resolução, né? Aí pode colocar lá, de repente, a redação do 7º junto com essa minha proposta. Ou seja, esse artigo ele entraria lá no lugar do 7º, né? Para tirar, assim, para tirar do setor, não colocar a competência de elaborar os instrumentos no setor, mas sim na comissão, e o setor ficaria mais para fazer, de fato, né, a gerência, né, para fazer a administração. Eu pensei no artigo, né, e aí é claro que todos aqui são propostas, é vedada a comercialização de materiais explosivos, inflamáveis, tóxicos, artigos de tabacaria, bebidas pirotecnicas, bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Lembrando que a resolução 04, ela faz menção à bebida alcoólica apenas para degustação, né? Quando se tratar de uma feira ou de uma troca, até como o conselheiro Valdir colocou, quando se tratar de troca de experiências, né? Ou de apresentação de bebidas que foram produzidas, a resolução 04 lá para a realização de eventos, ela traz a degustação, né? Ela faz uma vez que é aprovada pelo centro. Os discentes, aí é só uma proposta, os discentes interessados deverão estar regularmente matriculados em um curso de graduação de pós-graduação da UFOB. Requisitos específicos não previstos nessa resolução poderão ser exigidos e constarão do edital de chamamento. E, assim, quando algumas coisas que é específica, né, da concessão onerosa do espaço, lá, ou até algo que seja específico lá, que é de conhecimento do centro, mas que não precisa estar, e nem tem como descrever aqui dentro da minha de resolução, a gente deixa para que seja colocado no edital, né? É permitida, aí, assim, é claro, né, tudo aqui são propostas, né, assim, vendo as problemáticas que foram colocadas pelos coordenadores administrativos, né, também pela Superintendência Administrativa, considerando já os espaços de concessão onerosa que nós já temos, né. Então, seria permitida a venda de bens e serviços, desde que não fossem compatíveis, né, com os catálogos das cantinas, que é uma proposta. E essa resolução não se aplica a eventos, porque, né, seguirá a regulamentação específica vigente, né. Então, aqui seria algumas propostas de artigos que eu tenho, que a gente pode voltar, e quais seriam os critérios mínimos, né, conselheiro Rubio, que eu tinha pensado, assim, né, para que fazessem parte da elaboração do chamamento. Realizar termo de autorização de uso, então esse documento seria aquela formalização de venda, né, envolvendo a universidade e o vendedor, como, que até para dar um pouco de resposta para a conselheira Vanessa, né, como que seria identificado, né, quem vende e quem não vende. Então, quem vai estar tendo esse acesso vai ter esse termo de autorização de uso, né? Então, ele, inclusive, pode ter uma cópia exposta ou para apresentar, se alguém tiver dúvida, né? Eu também fiz uma proposta de utilizar um sorteio público para o preenchimento das vagas para as inscrições homologadas, uma vez que se a gente, né, digamos que tenha lá 50 pessoas inscritas, e tem, não sei, 15 vagas, qual vai ser o critério? Então, aí eu estava entendendo, né, que utilizar o sorteio público seria uma saída, né? E aqui, esse aqui é mais polêmico, assim, né, esse ponto aqui, foi o que a professora Adriana levantou na reunião passada, se seria aberto, né, para a comunidade interna e externa. E aí eu acho que essa definição a Câmara vai ter que amadurecer um pouco, né, se nós vamos fazer esses eventos somente para as comunidades internas e para a comunidade interna e externa, né? Assim, já pela fala do conselheiro Valnei, a gente já percebe que tem que ter as duas situações, né? Ou se em algum momento vai abrir um edital, né, com mais vagas para a comunidade interna e menos vaga para a comunidade externa, ou vice-versa, eu acho que essa questão precisa ser amadurecida mais um pouco aqui na Câmara, né? Descrição de pontos permitidos e localização do espaço pretendido para a realização da atividade, então isso são os critérios. Manutenção da estrutura imobiliária e imobiliária dos campos e observar rigorosamente as exigências sanitárias e de higiene, que eu acho que eu tenho uma preocupação também do conselheiro Rubio, né? Cumprimento das normas de integridade física, a manutenção da integridade e limpeza do ambiente, definição do tipo de bens ou serviços a serem comercializados,
bem como da quantidade máxima permitida por categoria, né? Que também é uma proposta. Vedação da cessão, da transferência, cessão ou subrogação da autorização de uso. Observar a lei, né, 8.027, que trata do código, né, de ética do servidor público, que, inclusive, essa lei, ela proíbe, né, qualquer servidor, né, o servidor de vender, inclusive em um horário que não é horário de trabalho, né, ou seja, não permite em qualquer horário, né. Posição sobre o uso, né, da infraestrutura de serviço de telefonia ou internet da UFOP. Então, esses foram os critérios, né, que eu assim imaginei, mas aí na verdade é uma apresentação, né? É uma apresentação do que eu tinha pensado, né, para que a gente até também amadureça, né? Eu até, como nós passamos do teto, né, desse ano, eu vou pedir pelo menos até às 16h10, para que a gente possa avançar um pouco mais, porque eu não sei como é que está também a agenda dos conselheiros, né, se já tem os compromissos, né? Mas aí foram essas assim as pontuações que eu percebi, né? Talvez a gente também precisa até amadurecer mais e sobre até essas pontuações, se vale a pena discutir, se já descarta algum daqueles critérios já de antemão, né? O professor Valnei fez uma colocação aqui, né? Penso que apenas a questão da nossa sensibilidade em relação à questão e há ações que precisam ser informadas e outras autorizadas. Também a inserção de taxas relacionadas ao comércio justo, comércio solidário e de inovações e tecnologias sociais, né? A isenção ao invés de inserção, né? Alguém mais gostaria de fazer? Professor Rubio. É que eu estou fazendo assim com a mão para... Certo. Eu fiquei com uma dúvida em relação a essa menção à legislação de 1990. Eu perdi no tempo, mas eu lembro que foi discutido no Conselho Universitário, se não me engano, 2018, 2019, também uma resolução sobre isso, né? Sobre entendimento de bebida alcoólica e consumo. Não tem essa resolução? Sim, não, sim, tem a resolução dentro você fala a resolução da universidade, né? Isso. Isso. Aí eu fiz menção ao código de ética, né? Mas, assim, como ele é mais geral, né? Eu preferi deixar o documento que é mais geral mesmo aí, né? Mas eu acho que valeria a pena, se for o caso, né? De colocar, até porque tem o decreto, né? O que fala mais, conselheiro, especificamente do consumo, né? De bebida alcoólica nos espaços, é o decreto que eu citei lá no início, né? Que é o decreto de 2000 que é um pouco mais recente, né? Ele fala com precisão por si, em 2007. Ele que aprova a Política Nacional sobre o Álcool, ele fala, inclusive, né, que dentro ele tem uma referência às instituições de ensino, né? Ele fala, inclusive, que seria até um papel das instituições, né, alertar, de fato, né, o corpo acadêmico dos possíveis danos que podem trazer, né, à sua saúde física e mental, né. Então, é um decreto que é mais recente. Mas essa lei de 1990, ela fala mais sobre o código de ética, né, do servidor público, de modo geral, tanto para situações, né, dos civis da União, quanto das autarquias e das fundações públicas, né, mais de modo geral. Eu vi que a conselheira Ana vai precisar sair às 16, só que assim, né, como agora eu acho que até na fala do conselheiro Rubem, na primeira fala, né, de que, de fato, a gente está até se despertando mesmo para a importância do documento, para a complexidade que é esse documento agora, né, eu acho que é até difícil a gente esgotar essa reunião aqui, esgotar essa discussão, porque acho que tem várias questões envolvidas, e também nós chegamos ao teto, mas aí eu acho que valeria a pena, né, até para a próxima semana, né, também para a gente não perder muita discussão, né, fazer a continuação, de repente, da reunião na próxima semana, né, E aí, o que eu poderia fazer? Né? Eu acho que eu posso, essas observações que eu fiz aqui,
posso acrescentar a observação do conselheiro Luiz Gustavo, né, também sobre, acho que é o artigo 4º, lá que ele falou. E aí eu passaria para a secretaria disponibilizar esse artigo para todos terem acesso a essas pontuações que eu fiz, que qualquer outro também poderia fazer, para a gente, inclusive, ir amadurecendo, descartando para a próxima reunião, acho que já está um pouco mais, talvez, amadurecido, né? E aí eu acho que o conselheiro Rubio também, se ele quiser também fazer alguma outra observação, fica à vontade, não só o conselheiro Rubio, mas todos os conselheiros, né? E aí, como a conselheira Ana Maria precisa sair às 16, eu acho que a gente finalizaria talvez às 16, já também estava passando 20 minutos, mas eu abro, né, eu gostaria de ouvir até os coordenadores administrativos, né, dos campos, se tem alguma observação. Não lembro aqui se tem estudante na lista, mas me parece que não tem os estudantes, e é importante, né, eu acho que é muito importante que se tenha estudantes presentes, né, aqui na reunião, para que possa também estar fazendo, né, esse acompanhamento, trazendo, né, a sua posição sobre o documento em que os conselheiros estão amadurecendo e contribuindo e construindo aqui no âmbito da forma, né? Então, a gente fez aqui, o rapaz chegou aqui prestando atenção, né? A gente fez o convite, né, mas por algum motivo, até por de repente estar em aula, né, os nossos estudantes não compareceram hoje. Né? Mas eu acho que valeria a pena. Tem visita, é isso mesmo, Miranda. Mas aí eu acho que valeria a pena se os coordenadores, né, tivessem, se quiserem, né, se pronunciarem aqui, eu acho que valeria a pena até também para a gente ter, né, os conselheiros terem uma leitura, né, da forma que a Gleiciana, pois é, mas o problema, mas a gente faz, eu acho que a gente faz antes, viu, Gleiciana, porque se a gente encerra, aí tem o parecer do conselheiro Rubio que está em aberto ainda para votação, né? Não tem problema, né? Tá, então, eu acho que a gente encerra, então, a gente encerra essa reunião, mas eu gostaria, se os meninos e aquele, né, os coordenadores, quiserem, né, fazer alguma fala, eu acho que é o momento, assim, até para também os conselheiros ir amadurecendo, assim, né, a visão deles sobre a situação. Eu deixo aberto aí para o João Rogério, né, a Keila, o Bruno, o Garcia, o Lindomar e o Marcos Vinícius. Se quiserem fazer uso da palavra, deixe o espaço aberto. Mas, aí, assim, mesmo que eles não quiserem manifestar hoje, né, aí eu vou pedir também que a Gleiciane, que ela, quando ela encaminhar esses documentos para os conselheiros, isso que a gente já conseguiu avançar aqui, né, inclusive as considerações, né, o conselheiro Valnei fez algumas considerações no chat, seria importante, se o senhor quiser até depois fazer algum documentinho, alguma coisa escrita para poder disponibilizar para os demais conselheiros, para a gente ir amadurecendo, assim, de fato, é um documento que, como o conselheiro Rubio comentou, ele, infelizmente, nasceu há muitos anos, né, algum tempo atrás, mas que não foi amadurecido, assim, um documento que ficou tempo, né, indo de despacho para despacho, de memorando para memorando, indo sendo encaminhado de um setor para o outro, mas não foi disponibilizado para a comunidade acadêmica, nós não amadurecemos a matéria da forma que deveríamos amadurecer, e agora que chegou na Câmara que nós estamos, né, fazendo esse amadurecimento. Né? Pode falar, conselheiro Rubio. Não, Antônio, tranquilo. Desculpa. Isso, pode. O conselheiro Rubio está inscrito. Mas aí, Valnei, se o senhor quiser falar, pode ficar à vontade também. Pode falar, Valnei, primeiro, depois eu falo. Pode falar, Rubem, é porque eu entendi Valnei. A internet está variando aqui. Eu pensei, sabe que está esperando que eu vou falar? Tá, tudo bem, então. E, na verdade, é no sentido mais de dúvida, quanto ao fluxo mesmo. Assim, tem todas essas contribuições, inclusive
próprios membros da comissão, né, o professor Antônio, membro da comissão, e outras pessoas aqui da Câmara também são membros da comissão. Tem as minhas também, algumas diferenças, né, dentro do que o professor Antônio colocou hoje. Aí a dúvida é em relação ao fluxo, no caso do retorno, numa próxima reunião. A outra dúvida, na verdade, era sobre aquele ponto que eu levantei, que entendo não ser necessariamente para essa comissão, mas era de fluxo na Câmara, na verdade, é a minha proposta de encaminhamento, de que resoluções dessa natureza, que a parte de consulta à comunidade, seja feita ainda no período em que a comissão está elaborando a minuta. Mas eu entendo que esse seria um outro ponto que pode ser inserido na outra reunião, na reunião ordinária. Isso. Eu peço até desculpa, o senhor de fato tocou nesse ponto, eu tinha anotado aqui, eu me esqueci de falar. De fato, o senhor fez essa menção, né? Eu acho importante, conselheiro Rubio, eu só vejo um pouquinho de dificuldade na parte de executar, porque, assim, eu vou falar até por essa resolução que foi apresentada aqui, né? Da Comissão do Consumo. Às vezes, você tem um amadurecimento necessário, né, para ter uma proposta já escrita, já mais no final do seu tempo, assim, como vocês estejam aqui, 30 dias, né, mas no tempo final, né. Mas eu acho que é importante, sim, inclusive, nós montamos dentro da Câmara aquela comissão para o professor Tony, que é o presidente, para fazer aquela compilação da minuta lá sobre o plano de desenvolvimento de pessoas. E aí teve um conselheiro do Consune, que eu vou falar, porque aí eu não tenho problema, foi o conselheiro Edward, e ele perguntou se poderia fazer alguma contribuição. Eu falei, não, se o senhor tem 2 momentos para o senhor fazer essas contribuições. Pode fazer agora, que está com a comissão já vai incorporar, inclusive, suas contribuições, ou pode fazer num segundo momento, que é o quando for para o relator, que vai ter esse momento. Mas eu acho que é factível, sim. Inclusive, eu acho que a gente pode até adotar, né, nesses documentos que o senhor colocou, né, que são mais abrangentes, exigem a maturidade, né, inclusive, não só dos conselheiros, mas da comunidade acadêmica como um todo. Eu acho que vale a pena, sim, né, quando abrir o momento para a construção da comissão, a gente pode divulgar, né, que a comissão pode enviar contribuições para a comissão, a pauta do documento é esse, e eu acho que é super válido. Só que aí, para mim, deveria ter um segundo momento ainda. Para mim, aí eu concordo com o senhor nesse ponto, mas eu concordo que no momento que foi enviado para o relator, para mim, eu acho que valeria a pena ainda, porque aí eu acho que valeria a pena, né, porque aí a comissão acolhe, olha só o meu entendimento, a comissão acolheu, naquele momento de construção, as contribuições da comunidade. No momento em que e aí a comissão vai se organizar e vai construir um minuto daquilo ali. Então, para mim, valeria a pena a comunidade conhecer novamente essa minuta depois do acolhimento das contribuições. E aí, para mim, valeria a pena também, ter esse segundo momento, de 40 dias, de 60 dias, para a comunidade, para apreciação, contribuições, e eu acho que valeria a pena os dois, só tem a agregar, assim, a sua colocação. É que eu fico pensando, professor Antônio, que às vezes até é mais proveitoso que, de repente, na metodologia de trabalho da comissão, seja incluída essa parte. E claro que no tempo, né, de disponibilidade para a comissão poder construir. Nesse momento de construir, ela mesma disponibilizar por um determinado período, ainda que isso seja, dependendo da temática e do impacto disso, né, quanto mais anseios da comunidade, mais vai precisar de tempo para as pessoas poderem participar e contribuir. E aí, assim, claro, as nossas comissões elas são criadas geralmente com representações, né? Você tem a representação dos docentes, que fazem parte dos conselhos, tem a representação, de todo modo, independente qual a cadeira, né, que o docente ocupa no conselho, mas o fato é que nas comissões são por representação dos estudantes e dos técnicos. E aí, assim, no universo ideal, essas representações estariam já trazendo
esses anseios. Mas aqui eu fico pensando que não invalidaria realmente depois, né, ser aberto novamente para a comunidade participar. Mas se a comissão tem traçado, né, as diretrizes que ela pensa para a sua proposta, e ela disponibiliza isso, a comunidade ela vai já se inteirando e já vai colocando quais são os seus anseios. Esta mesma comissão já tem, então, mais, digamos assim, a palavra não seria maturidade, mas seria mais propriedade para, inclusive, inserir isso. Dessa forma, quando chegasse ao final a proposta finalizada pela comissão e entregue na Câmara, boa parte desses anseios já estariam abarcados na proposta, e aí até a discussão aqui, né, o debate aqui na Câmara, se tornaria um pouco mais ágil e, ao mesmo tempo, mais próxima do que são os anseios da comunidade. Isso porque a comissão já teria essa clareza, né? A comunidade estaria mais tempo também participando do processo, e aí talvez algumas questões que são bastante impactantes, elas já teriam sido pensadas, e aí a gente teria uma certa agilidade maior ao final. Embora parecesse que no início demorasse tanto, mais do que a gente comumente faz 30 dias, e às vezes não consegue e prorroga, mas eu acho que é mais interessante prorrogar ali no meio, naquela etapa, do que ao final. Porque às vezes também fica aquela sensação de que já foi aberto o processo, a comissão já elaborou, já passou por uma etapa que a comunidade já interagiu, né, já colocou, mas ainda está tão complexo que aí na Câmara acaba se estendendo por mais tempo. E aí eu acho que esse tempo poderia ser ganho lá na etapa de elaboração. Por isso que eu defendo esse tempo, mais com a comissão pronta, a comunidade se comunica, e aí essa mesma comissão já consegue abarcar ali, né, dentro da sua proposta, e aí depois voltando, chegando para o relator na Câmara, ficaria mais ágil. Então eu vou... Ah, sim, desculpa. A Keila pediu. Desculpa, Keila. Pode falar do Keila. Obrigada, professor. Minha dúvida, acho que foi até mencionado na outra reunião, sobre essa capacitação, parece que tem algum artigo que menciona, tem, né, um artigo que menciona uma capacitação. E aí, essa capacitação ficaria a cargo, como assim, da universidade, ou seria um critério para seleção no edital? E eu também não entendi um pouco como é que ficaria esse trâmite da elaboração de um edital. Teríamos um edital geral, elaborado por uma comissão geral, ou seria mesmo cada campi com o seu edital? Isso. Sobre a capacitação, Pedro, deixa eu só... o Conselho Rubro fez uma pequena melhora lá no artigo, que é o artigo 12, né, que a UFOB oferecerá curso de capacitação visando a padronização e qualidade dos produtos e serviços ofertados pelos concessionários. No caso, eu acho que o Conselho Rubro acrescentou, a UFOB oferecerá uma capacitação permanente, algo do tipo, né, não estou lembrando exatamente, mas acho que foi assim. Foi periódica. Periódica, né, ótimo. Aí seria uma responsabilidade da instituição, viu, Pedro? Aí, assim, a instituição que eu digo, até a própria reitoria, né, a administração vai fazer, né, dar as condições para que haja essa capacitação, né? Sobre a sua segunda pergunta, que é sobre o edital, então, assim, a proposta que eu fiz aqui é de que dentro da resolução venha alguns critérios mínimos que serão utilizados pela comissão. Essa comissão que eu falo é a comissão que vai elaborar essas minutas do edital, né? Aí essa comissão, o que vai acontecer com ela? Ela pode até existir um edital geral, né? Um edital
né, para todos os campos ao mesmo tempo, mas aí cada centro vai colocar a sua particularidade. Assim, vai ter as regras que são gerais dentro do edital, mas cada campus, mas tem a possibilidade de cada campus colocar aquilo que é sua especificidade. Eu falo isso porque, por exemplo, para o campus Heitor de Barçantes, daqui de Barreiras, provavelmente vai ter um número de vagas maior do que os campos fora de sede, né? Então já é uma particularidade. Pode acontecer de oferecer, abrir um edital para o campus de Barreiras, com alguma atividade, essa como o conselheiro Valmir colocou, alguma atividade relacionada à feira agroecológica, à feira né, de produtores, na feira de agricultores familiares ou outras semelhantes, e que, de repente, no campus de Barra seja outro tipo de feira, seja outro tipo de situação, ou seja, o artesanato, a Barra tem forte também, né, a parte do artesanato. Então, acho não, cada campus vai ter a sua liberdade, mas vão ter regras gerais, assim, que seriam como se todos seguissem o mesmo padrão, mas as especificidades ficariam dentro de cada campus, para fazer da sua forma, né? Mas a especificidade nesse sentido, né, de particularidades. Né? Não sei se esclareceu, ok? Sim, professor. Se ficou algum ponto também que você gostaria que fosse mais explicado, né? Não, tudo bem. Tudo bem. Obrigada. De nada. Então, vamos ficar assim como encaminhamento, né? Eu vou passar para a secretaria aquelas pontuações que eu fiz, aí a secretaria vai passar para todos que estão, né, na reunião, inclusive para todos que foram convidados, né, para a reunião, para terem conhecimento, né, e amadurecendo, para ver se de fato vale a pena pensar naquelas pontuações, trazendo outras pontuações. Eu acredito que a semana que vem a gente tenta, né, já ter um documento mais fechado, né, o conselheiro Rubio também pode ficar bem à vontade, assim, né, porque o parecer permanece, né, do conselheiro Rubio, e aí ele pode decidir por fazer como destaques da reunião, né, destaques do parecer, ou como, né, se for de acordo do conselheiro, até colocar dentro do próprio documento como todo, essas considerações. Mas eu acho que aí a gente pode tomar essa decisão na próxima semana, né? E aí a gente, na verdade, a gente encerra aqui, né, e coloca, né, já a primeira pauta da próxima reunião ordinária, né, que já está agendada para a próxima semana, para que a gente possa continuar com esse documento, né? O senhor chegou a fazer algum questionamento que eu não respondi, conselheiro Rubio? Não lembro se o senhor fez as perguntas, isso aqui... Professor, foi em relação a essa pontuação, em relação à metodologia de elaboração de minutos. Sim, não, mas eu estou... Pontuado. Queria ser um ponto de pauta na reunião. Não, entendi. Então, tá beleza, né? Eu agradeço, né, a participação de todos, né? Não dei as boas-vindas ao conselheiro Valnei no início, porque ele tem problema de conectividade, né? Então, o conselheiro Valnei é representação docente, né, do Centro das Humanidades, que o senhor fique bem à vontade na Câmara, professor, para fazer e dar as suas contribuições, né? E já chegou fazendo dever de casa muito bem, né, já participando, contribuindo, é isso, né? A gente precisa mesmo dessas contribuições, né, para que a gente possa fazer os documentos mais elucidados possíveis, né, com o máximo de detalhes, o máximo de abrangência, né, porque a ideia nossa é fazer, assim, a ideia de todo órgão colegiado é trabalhar com documentos que atendam toda a comunidade acadêmica e, às vezes, até a comunidade externa. Então, é um pensamento muito coletivo mesmo, né? Tá bom? Então, tá beleza. Eu agradeço a todos, né, desejo uma boa tarde, né, um final de tarde para todos. Aqui declaro encerrada essa reunião.